E aí galerinha, tranquilinho? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Agora eu vou falar um pouco sobre um assunto interessante que eu tenho que passar antes de eu começar a falar um pouco sobre textos. Essa aula vai ser um pouquinhozinho mais teórica, espero que vocês não briguem comigo. Então, não sei se vocês já viram as aulas anteriores, ou eu já falei sobre textos, já falei sobre como declarar variáveis e afins. Então, vamos imaginar uma situação. Eu vá selecionar alguma informação de um banco de dados. Se porventura vocês não sabem nada de banco de dados, eu tenho alguns vídeos de SQL, então acessem lá, tá legal pra caramba, todo mundo que está assistindo está gostando. Então, não essa base de dados toda torta, né? Uma de verdade. E eu volte uma determinada quantidade de informações. Ok? Então vamos considerar que eu tenha selecionado a lista de produtos que eu tenho numa determinada loja. Né? Vamos imaginar que ela seja uma loja de roupas. Beleza? Então eu vou ter essas informações e eu vou ter uma linha, um calhamaço de informações para eu poder armazenar. Ok? Então, se a gente tratar que volte somente um produto, sei lá, camisa, sei lá, uma camisa. Camisa, ó, com Z, tá? Camisa. Se voltar só uma informação, eu poderia, por exemplo, armazenar num único local. Então eu vou armazenar, sei lá, tipo, na variável produto. Produto, e eu vou armazenar, sei lá, camisa. Beleza? Então, eu tenho uma única informação. Ah, então, e se porventura voltasse um monte de produtos, né? Eu estou dizendo que não tô voltando junto o preço nem nada, estou considerando simplesmente que eu volte só uma lista de coisas. Então eu vou ter, sei lá, camisa, calça, gravata, meia, sapato, desodorante e sucessivamente. O grande problema é onde eu vou armazenar essa informação, né? Então eu preciso de um conceito, preciso de uma determinada forma de eu poder armazenar isso pelo menos temporariamente. E é aqui que a gente entra nos arrays. Eu estou tratando mais do problema, tá? Um problema para a gente poder entender um pouco como usar. Agora, não só isso, né? Então vamos considerar, por exemplo, que eu tenha um joguinho de RPG, ok? Tem um joguinho de RPG e eu queira armazenar o inventário, né? Eu não vou armazenar, tipo, sei lá, produto X eu tenho 20, produto Y eu tenho tanto. Vamos colocar que cada vez que eu acho um, eu guarde. Ok? Então vamos considerar que eu achei, sei lá, uma espadinha, aí depois eu achei um escudinho, depois eu achei, sei lá, um cajadinho, né? Então, se eu armazenasse isso numa variável comum, então eu teria que armazenar, sei lá, tipo, espada, aí eu teria, sei lá, espada X, se eu fosse eu teria o escudo, eu teria o Y, se eu tivesse o cajado, eu teria o Z, veja que isso daqui são as variáveis. Só que o grande problema é, se eu achar uma espada nova, então eu teria que colocar a espada 1 igual a, sei lá, se eu achar uma outra espada, espada 2, eu teria que colocar, sei lá, B, e assim por diante. Veja que eu teria que ficar declarando um monte de variáveis. Já quando a gente está tratando de um vetor, né, quando a gente está tratando de um array, veja que um vetor é de uma única linha, ele só tem uma única dimensão, ele simplesmente cresce para o lado. Então, qual que é o conceito disso? Né? Então, isso aqui seria um vector. Um vetor. Beleza? Então, qual que é o conceito disso? Lógico, muita gente trata como array, vector, é que o vetor ele é simplesmente um array de uma única dimensão. Né? Então, ele só cresce para o lado, ele não cresce para baixo. Então, ele só vai ter, sei lá, tipo, x, uma linha, 1 por n colunas. Né? E um array, isso é um vector, isso é um vetor. Já um array, ele vai ter n por n. Ele pode ter um monte de linhas e um monte de colunas. Veja que todo vetor é um array, mas nem todo array é um vetor. Então, aqui o nome não está errado, simplesmente só dei um nomezinho um pouco mais concreto. E como que isso funciona? Por exemplo, acho que não vou precisar estender tanto mais a tela. Então, numa variável, sei lá, quando eu declaro uma variável x, uma normal, eu simplesmente armazeno um pequeno pedaço na memória.
ok? Não pequenininho, não quer dizer que seja tipo simplesmente só um bloquinho. Aí vai entrar muito mais na parte do sistema operacional, como ele vai delegar, também como a linguagem foi feita, etc. Mas a grosso modo a gente pode falar isso. Já quando nós estamos tratando de um vetor, né, não é exatamente desse jeito que a gente declara. O que é o sistema operacional? Neste caso também a linguagem de programação ela faz. Ela simplesmente armazena um grande pedação, ok? Com várias divisões. Então são vários espaços, né? Então são vários vetores. Não, é um vetor, né? Com várias colunas. E cada coluninha dela, ela vai ter um endereço. Neste caso ela começa com 0, 1, 2, 3, sucessivamente. E dentro de cada um deles, eu posso armazenar o quê? Eu posso armazenar o mesmo tipo de dado. Lembra quando eu estava falando sobre tipos de dados? Estava falando sobre números, estava falando sobre floats, etc. Então eu consigo armazenar aqui. Então se porventura tudo isso daqui for uma arma, né, vamos considerar que os 3 são armas, então eu vou poder ter uma arma do tipo espadinha, ok? Vou poder ter uma arma, sei lá, do tipo escudinho, e assim por diante. Tá certo o que eu estou falando? Neste caso aqui não. Porque mesmo sendo do mesmo tipo, eles têm características diferentes. Dá para fazer? Até que dá, mas isso quando a gente começar a tratar sobre objetos. Para não complicar, vamos tratar que eu somente possa tratar aqui números, ok? Só números, textos, tudo que for do mesmo tipo. Então, se eu começar com o número 1, 2 e 3, vai ser somente números inteiros. Se eu tratar, sei lá, 1,2, os outros também vão ser 1,1, 3,3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, qual que é a diferença entre uma variável comum e um vetor? Uma variável comum é simplesmente um pequeno espaço, ok? Já um vetor, ela é uma variável também, o vetor é uma variável também, só que ele já armazena um bom pedaço e ele já separa quais são vamos considerar assim, os blocos que eu posso acessar. Ok? Já deixando a parte teórica, no próximo vídeo a gente já começa já a parte prática, que é simplesmente programar esses benditos desses vetores. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Simplesmente olhando assim fica meio complicado, mas no próximo vídeo a gente já começa a programar. Beleza? Até mais!